Universidade Católica de Brasília, Pró-Reitoria de Graduação, curso de bacharelado em Ciências Contábeis, estágio curricular em Ciências Contábeis, perícia contábil, entrevista de peritos contadores no Brasil. Alunos: Helene Marie Rude Garcia Leão, João Batista Pereira Maciel, José Maurício de Lima Júnior, Josélia Costa Rodrigues. Professor orientador: Hidalberto José das Neves. Os desafios e dificuldades para a inserção do profissional na carreira de perito contábil no Brasil. Relevância do tema. Com o crescente aumento da demanda na sociedade por informações confiáveis, embasadas em conhecimentos técnicos científicos sólidos, o valor do trabalho da perícia contábil auxilia a administração da justiça na tomada de decisões. A relevância desse trabalho vem contemplar a atuação dos profissionais contábeis neste mercado de trabalho, dado que a perícia pode se tornar uma área atrativa aos que optam por uma atividade profissional paralela, ou mesmo para aqueles que queiram inserir na perícia como atividade exclusiva e ainda aos acadêmicos, que poderão atuar na perícia após a formação. O mercado em perícia contábil ainda é pouco explorado e de difícil acesso. Os critérios adotados para inserção profissional são fundamentais para sucesso na carreira. Problema de pesquisa. Os desafios encontrados pelo perito contábil para inserção na carreira demandam apenas qualificação profissional e experiência? Objetivo. O presente trabalho tem como objetivo apresentar o conceito básico teórico da perícia contábil e procura verificar os requisitos necessários para a inserção do contador como perito contábil no mercado. A pesquisa busca mostrar sobre a percepção dos peritos das unidades federativas do Brasil em relação ao mercado profissional. Classificação da pesquisa. A natureza da pesquisa baseia-se de forma quantitativa e qualitativa, pois apresentam questões abertas e, em sua grande maioria, questões fechadas. A aplicação do questionário decorre por meio de 10 perguntas enviadas através de um link disponibilizado pelo formulário Google para um banco de 450 e-mails previamente selecionados de peritos contábeis por todas as unidades federativas do Brasil. Dentre elas, recebemos 41 respostas dos peritos. As perguntas, em sua grande maioria, foram utilizadas pelo método da escala de Likert, já que pretendemos registrar o nível de concordância com as declarações dadas. Para a tabulação e análise dos dados, foi utilizado o software Excel, com uso de gráficos estatísticos correspondentes. Revisão da literatura. Para Antônio Lopes de Sá, perícia contábil é a verificação de fatos ligados ao patrimônio individualizado visando oferecer opinião mediante questão proposta. Para tal opinião, realiza-se vistorias, indagações, investigações, avaliações, arbitramentos, em suma todo e qualquer procedimento necessário à opinião. O perito precisa ser um profissional habilitado, legal, cultural e intelectualmente e exercer virtudes morais e éticas com total compromisso com a verdade. A qualidade do trabalho do perito espelha-se na própria confiança que o seu relato e opinião despertam nos que vão utilizar de sua opinião. Segundo Francisco de Áurea, resume-se no perito a competência técnica da sua especialidade, a experiência da função e as qualidades morais, formando um conjunto de requisitos que lhe dão a reputação necessária para ser preferido pelas partes interessadas e pelas autoridades judiciais. Completa Martim Ornelas, conhecimentos gerais e profundos da ciência contábil, teórica ou aplicada em suas várias manifestações organizacionais públicas e privadas, além de outras áreas correlatas, como, por exemplo, matemática financeira, estatística, assuntos tributários, técnicas e práticas de negócios, bem como domínio do direito processual civil, em especial quanto aos usos e costumes relativos à perícia, e da legislação correlata, são essenciais ao desempenho competente da função pericial. Pesquisa de campo. Características do respondente.
Das 27 unidades federativas do Brasil, obtivemos apenas 10 estados participantes, com destaque para o estado de São Paulo, atingindo 22%, e Santa Catarina, com 12%. Alguns estados não tivemos nenhuma resposta. A predominância do sexo dos entrevistados foi a masculina, com 85%, e a feminina, comportando apenas 15%. A idade dos participantes, em sua maioria, é de 51 a 60 anos, onde atingiu 34% dos entrevistados, destacando-se também com 29% a idade de 41 a 50 anos. O cargo ocupado sofre empate de 24% para sócios de empresas e peritos, com destaque também para os contadores, que atinge 18%. 75% dos entrevistados estão em sua função há mais de 6 anos. A formação dos participantes é de 63% que tem título de pós-graduação e 27% em mestrado, onde mostra claramente que os entrevistados buscam especialização. O tempo de formação é de 78% que dizem ser superior a 6 anos. O curso de formação, em 78%, destacam-se para o curso de Ciências Contábeis e 10% para o curso de Ciências Contábeis e Administração. Ao questionar se atua como perito contador, 95% dos casos dizem sim. O tempo na função de perito contador chega a 68% dos casos, que são superiores a 6 anos. Perguntando se não atua como perito contador, mas se já atuou, temos 98% que dizem sim. Resultados: quando houver necessidade de conhecimento especializado, o juiz nomeará o perito de sua confiança. Artigo 421 CPC. Você concorda que esse contato do juiz com o perito se dá através de associação e currículo? 49% concordam, 22% concordam totalmente. Temos 71% dos casos que são positivos. Quantos contatos influenciam na inserção do perito no mercado de trabalho? Marketing pessoal, palestras, seminários, etc. 76% dizem que influenciam muito. A atuação do perito como assistente técnico possa ser uma oportunidade para inserção no mercado de trabalho, assim como adquirir experiência do ofício? 51% concordam totalmente e temos destaque para 37% por concordância positiva. Perícia contábil é um mercado em expansão? 39% concordam com a afirmação, destacando 29% dos casos que concordam totalmente e apenas 20% nem concordam nem discordam. Há poucos peritos contábeis no mercado de trabalho e, com isso, há muitas oportunidades de serviço? 41% dos nossos entrevistados dizem concordar e 27% discordam da afirmação. A perícia contábil é de competência exclusiva de contador registrado em Conselho Regional de Contabilidade. É importante que o perito contábil tenha formação em outras áreas, tais como direito e economia? 39% dos casos concordam, 22% concordam totalmente e 22% discordam da afirmação. O trabalho desenvolvido pelo perito contábil é financeiramente reconhecido? 37% concordam, 29% nem concordam nem discordam com a afirmação, dando ênfase a 29% dos casos que discordam. Cultura geral, ética e profundo conhecimento contábil são características em destaque do profissional que deseja obter vantagem competitiva no mercado de perícia contábil? 56% concordam totalmente, 42% concordam com a afirmação,
temos 98% dos respondentes afirmativos. Você considera que o estágio em perícia contábil do graduando possa ser um diferencial para inserção no mercado de trabalho? 61% dos nossos participantes concordam com a afirmação. Que conselho daria para um estudante de ciências contábeis que almeja seguir a carreira de perito contábil? Síntese das respostas: estudo contábil aprofundado, dedicação extrema, perseverança, ética e responsabilidade, estágio em escritório de perícia contábil, parcerias com peritos experientes, especializações nas áreas contábil, tributária, financeira e estatística, educação continuada das leis e normas, participação em eventos da classe, congressos e seminários, inscrições em varas judiciais. Considerações finais. Conforme o entendimento dos peritos, a perícia contábil é um mercado que está crescendo em termos de volume de trabalho, com muitas oportunidades para profissionais qualificados. Entre os principais critérios de inserção ao mercado estão a qualificação, a experiência e o marketing pessoal. Esses devem ser empreendidos com responsabilidade ética, moral e profissional, notório saber em contabilidade e ampla noção do funcionamento do poder jurídico, entre outras características. Agradecimentos. Gratidão a todos os profissionais contábeis que contribuíram para a realização deste trabalho e que são merecedores de reconhecimento e elevado valor social. Referências.